Beleza, pessoal. Beleza. A ideia da call de hoje era para falar ali sobre. Era para resolver aqueles algoritmos lá, né? Só que como tem pouca gente online e vocês estão precisando de uma revisão ali do básico ali, né? Acho que a call poderia ser sobre isso. Isso facilitaria ali para vocês. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Por mim, sim, né? Agora tá as meninas aí, responde. Então, beleza. Bora vir aqui. Eu tô compartilhando a tela, dá não, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, a gente está aqui no nosso Web Studio, né? O que é o Web Studio? O Web Studio é uma IDE, né? Ou seja, é um programa que roda código, né? E ela roda Portugal, né? Deixa eu confirmar aqui a entrada da linha. Certo? Todo mundo sabe disso? Sim? Não? Beleza, mas é isso. Esse aqui é um programa. E é um programa que vai rodar um código, né? Beleza? Começou agora? Começou agora. Assim. O que é Portugal? É uma linguagem, né? Portugal é uma linguagem de programação. Então, IDE é esse sistema aqui, ó. O Portugal Web Studio é a IDE, né? Então aqui, ó, Portugal, né? E o Portugal Web Studio é o que a gente está usando aqui, né? Além disso, também existe o outro lá, que é o Visual G, né? Visual G. Ambas são IDEs, né? E ambas usam Portugal, né? Beleza. Portugal é a linguagem de programação, né? E aí, toda linguagem de programação tem regras, né? Que é chamado de sintaxe, beleza? Então aqui no Portugal, esse Portugal aqui do Web Studio, né? Ele tem algumas regras, né? Tipo, é obrigatório colocar programa ali no começo, né? Obrigatório ter uma função chamada início, né? Uma função chamada início. Obrigatório usar chaves, né? Para blocos de código, né? Beleza? Então isso são características do Portugal daqui, né? Então tudo isso que eu falei tá aqui, ó. É obrigatório colocar um programa, é obrigatório colocar uma função chamada início, ó. Beleza? E os blocos são delimitados aqui pelo chaves, né? Então quando tu cria um programa novo aqui, ó, ele já cria pra ti toda vez, ó. Justamente por ser obrigatório. Se tu apagar um desses aqui e faz um escreva, por exemplo, ó, não funciona, né? Vai dar um erro de compilação, ó. Porque justamente precisa daquele função lá, né? Assim como também se tu apagar programa aqui, ó, mesma coisa, tu não consegue rodar, ó, vai dar um erro de compilação. Assim como se tu apagar aqui os chaves, né? Também não roda, né? Vai dar um erro de compilação. Então, tudo que é obrigatório de uma linguagem, né? Está relacionado à sintaxe, né? E é o que facilita ali, né? É o que facilita o computador entender, né? Então, por que precisa de uma linguagem, né? Por que precisa de uma linguagem de programação? Alguém sabe responder? A Helena saiu do grupo aqui. Sabe, Poli, por que precisa de uma linguagem de programação? Por que a gente precisa do Portugal? A gente precisa porque o computador só entende zeros e uns, né? Que é o famoso binário, né? Só entende código de máquina, né? Então é por isso que a gente precisa de uma linguagem de programação.
E aí, existe um carinha chamado compilador, que ele é um programa, né? Programa que interpreta, né? Na verdade compila, né? Porque também tem um interpretador. Mas ele compila, né? É como se fosse interpreta, né? Vamos usar interpreta aqui, não é o termo correto. Mas é como se ele fosse interpretar o teu código, né? E converter, né? E converte para zeros e uns, né? É isso que um compilador faz, né? Se tu colocar aqui, ó, o que um compilador faz. Aí se for aqui na imagem aqui, ó, bem aqui, ó, esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, um compilador? Perfeito pra gente aqui, né? Cadê? Tá bem aqui, ó. Ó, o que o compilador faz, ó? Tu tem um código, né? Que o compilador entende, ele entende teu código e ele sabe como converter esse código em código binário, né? A máquina só entende isso aqui. O ser humano só entende isso aqui. O compilador entende os dois. E é por isso que ele consegue converter de um para o outro. Entendeu? Se tu quiser escrever em código de máquina e tu conseguir escrever entre zeros e uns, funcionaria, a máquina entenderia. Mas tu não consegue, né? E é muito mais difícil, né? Um pouquinho de código aqui, ó, em texto natural aqui, ó, em uma linguagem fácil de entender, ela se transforma em um monte de zeros e uns, né? Então fica muito difícil de entender. Então o compilador, o papel dele é esse, é entender o código para converter. Só que para ele entender o código, tu tem que seguir as regras, né? Porque se tu não segue as regras, o compilador ele vai procurar, primeiro, todo programa de computador começa a rodar linha por linha, né? Então quando ele chega, ele começa a rodar, né? E o compilador procura uma palavra chamada programa. Ele está procurando, a primeira coisa que ele faz, ó, procura uma linha onde tem uma palavra chamada programa. Se ele não encontrar, vai dar erro de compilação, ó. Opa, deu erro de compilação, porque o compilador estava procurando e não achou. Entendeu? E ele precisa achar. Ele precisa achar o programa, a palavra programa. Achar a palavra programa, justamente para que ele entenda que ali naquele momento começou o código, né? Então, assim, as regras são para isso, pessoal. A regra não é para dificultar a vida de vocês, nem... Opa, eu fui aceitando, o cara saiu. Não é para isso. É para que o compilador consiga entender e processar. Assim como no português também tem regra, né? Aqui, ó. Todo esse texto aqui, eu segui um monte de regra. Eu coloquei um pronome, eu coloquei um verbo, até regra de escrita ali, eu coloquei um N atrás do G. Se eu não fizer isso, pessoal, vai ficar muito mais difícil de vocês entenderem. Se eu não seguir essa regra da língua portuguesa, fica muito difícil de quem lê entender. Até para eu escrever fica difícil de ler, né? Por exemplo, se eu trocasse, sei lá, substantivos, trocasse pronomes, preposições de lugar, ficaria difícil de entender, né? Não faria sentido, né? Então é a mesma coisa. Uma linguagem, ela precisa de regras. Pô, o que eu estou escrevendo aqui? Começo do código, né? Uma linguagem, ela precisa de regras, que são a sintaxe, né? Toda linguagem precisa de regras, mais conhecida como sintaxe, né? Sintaxe. Regras de escrita, né? Porque tem regra de sentido também, né? Que é a semântica, né? Mas não vamos esquecer a semântica. Toda linguagem precisa de regra de escrita, né? Que é a sintaxe, para que o compilador consiga converter teu texto. É um texto, né, pessoal? É um texto. Um código é um texto. Em código de máquina. Então, se teu código não tem regra, se não está seguindo a regra, se tu, em vez de... o Portugal diz que tem que ter o tipo da variável, a variável e um valor, né? Mas se tu faz ao contrário, se tu coloca o valor, depois a variável, e depois o tipo aqui, não faz sentido, né? Tu feriu a regra aqui, né? Tu feriu a regra de definição de variáveis, né? Variáveis, né? Tu feriu a regra, né? E aí se tu feriu a regra, vai dar o erro de compilação. Porque o compilador, ele espera uma declaração de variável, ele vai ver bem aqui, ó.
Ele viu um zero do nada no meio do código, ele não entende o que esse zero está fazendo aí. E aí depois ele vê uma atribuição de um tipo de variável nesse zero. Só que é bugado porque um valor não recebe um outro valor, ainda mais sendo um tipo, né? E só depois ele tem um texto dizendo qual o tipo. Então assim, bugou totalmente a mente aqui, ó. Bugou a mente do compilador, né? Ele esperava uma coisa e está totalmente diferente, né? Não seguiu a regra. Então, como não seguiu a regra, ele não consegue converter isso para binário aqui. E aí, como ele não consegue converter, o computador não entende, né? Ele não consegue fazer o computador... Ele não consegue dizer, o compilador, quando está fugindo da regra aqui, ó, toda vez que dá um erro de compilação, é porque tem algum erro, né? Algum erro que impede que o compilador converta o texto, né, em código de máquina, né, em código que o computador vai entender, né? Parece que eu estou perdendo muito tempo com isso, pessoal, mas eu acho que é porque vocês realmente precisam entender a fundo aqui o que é as coisas, porque diversas vezes vocês me mandam dúvidas de erro de compilação. E erro de compilação geralmente é algum erro aqui de escrita, né? Então vocês precisam entender o que é que se trata aqui. Por que dá erro de compilação? Dá erro de compilação porque vocês escreveram alguma coisa errada, né? E aí como que eu conserto alguma coisa? Como que eu sei que eu escrevi uma coisa errada? Ele vai apontar, né? Por exemplo, se eu colocar o inteiro aqui, ó. O inteiro, eu chamo ele de number, mas eu atribuo para ele uma string, né? Isso aqui não faz sentido, ó. Ó, dá um erro de compilação. E ele vai dizer o erro, ó. Tipos incompatíveis. Não foi possível atribuir a expressão tipo cadeia a uma expressão do tipo inteiro. Eu tenho uma expressão aqui do tipo cadeia, né? E aí eu fui tentar colocar em um inteiro aqui, ó. Não pode, né? Isso aqui é um erro de semântica, né, pessoal? Por quê? Porque sintaticamente está correto, não tá, por exemplo, isso aqui seria um erro de sintaxe, ó. Quando fica vermelhinho aqui, ó, é um erro de sintaxe, né? Ou seja, eu estou ferindo uma regra. Mas quando tudo passa aqui e não dá um erro de compilação, a gente pode dizer que é um erro de semântica, né? E que não tem aparentemente nada errado, mas a semântica está errada, né? O sentido está errado, né? Mas não grilem com isso, isso não importa. Se vocês quiserem chamar a sintaxe somente de regra, né? Pode chamar, eu não vejo problema, o importante não é isso. O importante é vocês aprenderem a fazer algoritmo. Mas sintaxe é basicamente regra, né? Regra de escrita, né? Beleza? Deixa eu ver que chegou mais alguém. Eu tô gravando também a ligação, só pra saberem. Mas beleza. Então, pessoal, é isso que acontece, né? Então, quando você escreve um código que não faz sentido, que tem um erro de escrita, né? Aparece aquele erro lá, né? Por exemplo, se eu colocar 2 igual aqui, ó, dá bug, né? Eu tô fazendo uma comparação, né? Isso aqui, ó, isso aqui é o símbolo de comparação, de igualdade, né? Comparação de igualdade, né? Então, se eu coloquei aqui, ó, já deu erro de compilação de novo, ó. Porque eu não consigo fazer uma atribuição, eu não consigo comparar o nome de uma variável com um valor, né? Um valor do tipo cadeia, né? E ele vai dizer, ó, o erro tá aqui, ó, no x, ó, tá vendo? Tá o erro aqui, ó. Seu código possui um erro de compilação. E ele mostra onde é o erro, tá vendo? É onde tem esse sublinhado aqui, ó. Beleza? E aí é só corrigir, né? Ah, mas eu não consegui entender qual que é o erro. Então é procurar estudar para saber que uma atribuição é feita só com um, né? E aí vocês vão entender. Claro que vocês podem me perguntar também, né? Mas é que assim, vamos supor que alguém colocou o igual aqui em vez do... Vamos supor que alguém colocou a seta aqui, né? Que a seta é a atribuição lá no Visual G, né? O que vocês têm que fazer? Deu erro de compilação, deu um monte de erro aqui, ó, de compilação, ó. Um monte, ó. Agora ficou só neste, né? Mas o erro tá aqui. Ele não diz o que é. E aí vocês vão ter que olhar para essa setinha. E aí vocês vão pensar, eu não sei qual que é o código, né? O caractere de atribuição. Então eu vou no Google aqui, ó. Caractere de atribuição no Portugal do Web Studio. Beleza. Vou encontrar várias aulas aqui, ó. E provavelmente vai ter um desses aqui, ó, que vai ter o igual, né? Provavelmente está nessas aulas aqui, ó.
E aí assim que você conseguir resolver. Claro que você pode perguntar também, eu vou dizer, não, esse seta aí, a atribuição é no Visual G, no Web Studio é só um igual, né? Isso aqui é a atribuição, beleza? Todo mundo entendeu até agora? Sim, não. Mas continuando aqui, aí temos aqui as variáveis, né? Isso aqui é muito simples. Variável é uma das coisas mais simples que tem. Variável é literalmente um espaço em memória. Para quem não entende computador, eu vou mostrar aqui, ó. Vamos ver aqui o compilador só convertendo de novo aqui, ó, só para fixar, ó. Pega um código que segue regra, o compilador converte para código que a máquina entende, beleza? Se não seguiu a regra, o compilador não consegue entender e, consequentemente, não consegue converter em código que a máquina entenda. Se nem o compilador entendeu o teu código, imagine uma máquina, beleza? Que é burra. A máquina é burra ali, a máquina que só entende binário ali, beleza? Aí, pessoal, o que você estava falando mesmo? Da memória. Bora ver se a gente acha uma imagem aqui que fale disso, né? Como funciona... Acho que não vai em português não, né? Outwork, PC... Vamos colocar aqui, ó. CPU, RAM e Storage, pode ser? Quero encontrar uma imagem aqui. Bora ver se tem alguma imagem que mostre isso. Deixa eu ver... Márcio, acho que alguém quer participar. Boa. É a Paulina. Valeu. Valeu por avisar. Deixa eu ver aqui, pessoal. Atrás de uma imagem aqui que ajude a entender como é que funciona. Cara, vai ser essa aqui mesmo. Não, vai ser essa aqui. Ó, como é que funciona? Quando tu quer processar alguma coisa, e tudo no computador é processos, né? Por exemplo, tu quer imprimir aqui, ó, o número 15 na tela, né? Tu quer fazer uma atribuição e depois imprimir o número 15, né? Escreva 15. Como é que vai funcionar aqui? O compilador dessa IDE, ele vai ler linha por linha, né? Ele vai ignorar essas que estão com barra, né? Você já sabe que barra é ignorado, né? É comentário. É ignorado pelo... Deixa eu colocar isso aqui fácil. É ignorado pelo compilador, né? Beleza. Ele vai ler aqui, ele vai pular para cá, ó, pro programa. Ele encontrou o programa, ele disse, opa, agora eu sei que iniciou um programa. Agora eu vou procurar, esse aqui é o compilador, né? Agora eu vou procurar, a função chamada início. Eu não posso escrever errado aqui para não fazer feio, né? Então ele encontrou o programa, ele encontrou um abre aspas aqui, então ele tá ok. Eu realmente preciso de um abre aspas, né? E aí eu vou procurar a palavra início, a função início, né? Uma função chamada início. Por que ele vai procurar uma função chamada início, pessoal? Porque é a primeira função que roda. Então mesmo que tu tenha outras funções aqui, ó, tem uma função aqui, ó, função faz qualquer coisa, né? Uma função aqui aleatória, né? Uma função que faz qualquer coisa. Não ligue se você não souber o que é função, né? Essa função tá aqui, declarada aqui. Aí isso aqui é outra função, ó. Outra função que faz qualquer coisa. Beleza. Ele vai ignorar, ele vai ver, ele vai ler a linha 23 aqui e vai dizer assim, qualquer função, não. Eu tô procurando uma função chamada início. Aí ele vai passar, né? Ele vai pular o bloco inteiro, ó. Ele não precisa entrar aqui para ler o que tá dentro. Ele não precisa ler o que está dentro aqui. Independente do que esteja dentro aqui, ele não precisa, né? Porque ele já... as chaves, né? Já vai dizer para ele, ó, abriu uma chave aqui, então eu vou procurar uma chave fechando. E aí ele vai lá pro 25, beleza? Aí ele vai pro 26, está vazio, ele vai pro 27. Aí ele achou outra função aqui, ele vai dizer assim, opa, ainda não é a função início. E aí ele vai continuar procurando. Aí quando ele encontrar a função início, ele vai dizer assim, agora sim, encontrei a função que eu estava procurando. Isso tudo acontece, pessoal, por conta da sintaxe, né? Porque as regras foram definidas dessa maneira, né? Aqui no Visual G, né? Aqui no Web Studio, né? Podia ser diferente? Podia. No Visual G é diferente. Mas lá também tem as regras, né?
foram definidos dessa maneira porque quiseram, né? Porque o professor quis. Porque o dono quis. Beleza? E aí, pessoal, ele vai ler função, né? E aí ele vai começar a iniciar. Aí ele, beleza, é aqui que eu vou começar. Aí ele entra aqui, aí ele passa por 2 que não está comentado, né? E ele cria uma variável, né? Criar uma variável, pessoal, mesmo que instanciar, beleza? Ele instanciou uma variável e do tipo inteiro, né? E atribuiu um valor 15 nela, né? Para quem, para não atropelar, vamos seguir o raciocínio aqui. Então, ele criou uma variável do tipo inteiro, né? Chamou ela de number e fez uma atribuição, né? Isso aqui é uma atribuição é o quê? Atribuição, para quem não sabe, é tu definir um valor para a variável, né? Então, como a variável é uma caixinha, né? Ela pode armazenar um tipo de valor específico lá, né? E aí o tipo de valor que ela guarda é definido aqui, né? Então ela guardou 15 aqui, e aí depois tu escreveu 15, ó. Vamos rodar essa função aqui, ó, 15, né? Se eu colocar alguma coisa aqui, ó, Márcio, ou então um lei aqui, se eu quiser, ó, não dá pra fazer o lei aqui, né? Eu preciso de uma variável, né? Então aqui, ó, vai imprimir só o 15, né? Imprimiu só o 15. Por quê? Porque essas funções aqui não estão sendo chamadas, né? E ela roda primeiro o início. O que acontece se eu apagar o início, ó? Vai dar erro de compilação, né? Deu erro de compilação por aquilo que eu falei. É obrigatório ter uma função chamada início, né? Então o programa veio lendo aqui, ó, e não encontrou. Ele vai chegar aqui no último e dizer assim: opa, não encontrei nenhuma função chamada início. Beleza? Então, como ele não encontrou nenhuma função chamada início, ele deu bug, né? Ele bugou. Tem alguém... Beleza. É isso então, né? Alguma dúvida, pessoal? Sim. Não. A gente tá fazendo uma revisão aqui, né? O pessoal tá com dúvida, para quem chegou depois. A gente tá fazendo uma revisão aqui rápida. Apesar de já ter se passado 20 minutos. Mas aqui eu acho que a ideia é que todo mundo chegue no mesmo nível aqui, né? Depois a gente resolve os algoritmos lá. Mas beleza. Aí a gente parte para variável, né? O que é variável? Vamos lá. O que é variável, né? Que é... a gente não mostrou aqui como funciona o PC, né? Então, como é que funciona o PC, pessoal? O PC ele tem, vamos dizer assim, 3 atores ali muito importantes para rodar qualquer coisa, né? Então, eu fui dar exemplo aqui do inteiro e acabei esquecendo de mostrar aqui como funciona o PC, né? Mas o que acontece? Quando tu faz qualquer coisa no PC, por exemplo, esse escreva aqui, esse escreva vai ser convertido para um código de máquina, né? E aí esse código de máquina vai fazer alguma coisa, né? Aqui vai acontecer. Esse código vai estar no hard drive, né? Que é o HD, o SSD, em uma memória física que não é deletada, né? Isso aqui fica lá. Aqui está online, né? E aí dá a impressão que não está no disco, mas está no disco, isso aqui. Isso aqui está no cache, né? E aí, beleza. E aí quando tu roda, isso é mandado para RAM. Por que é mandado para RAM? Porque a CPU, ela também tem memória, são os caches dela ali, e os caches dela são extremamente rápidos, né? E o poder de processamento é extremamente rápido, é muito mais rápido que o disco, né? Independente se é um SSD ou não, uma CPU é muito rápida. Para vocês terem uma noção, o meu computador, ele transfere, a CPU dele, no cache mais rápido, ele transfere 2 terabytes por segundo. Enquanto o meu SSD mais rápido, ele transfere, acho que é 5 gigabytes por segundo. Então a diferença é quase de 1000 vezes, né? 600 vezes, né? Então, 400 vezes, né? Então assim, isso em um computador rápido, né? Se for um computador comum, geralmente a CPU ali, ela pelo menos 500 GB ali de transferência em um cache, né? E o SSD, supondo que tenha um SSD, né? É uns 500 megabytes por segundo ali no meu cenário, né? E aí seria tipo 1000 vezes mais rápido, né? Então o CPU ele não pode pegar dado direto do HD por isso, né? Ele não pode pegar um dado direto, porque isso aqui é muito lento, né? E aí se ele for pegar, ele vai estar limitado à velocidade do disco, né? Então por isso, inclusive, quando o teu computador está lento e tu usa um HD,
É mais ou menos por isso. Mas não porque o CPU está pegando do HD, mas porque a RAM está tentando pegar do HD, só que o HD é extremamente lento. A coisa não chega rápido aqui, né? Beleza, mas assim, como eu falei, né? A CPU ela precisa de algo, ela precisa de um processamento rápido, né? Ela precisa que a informação chegue muito rápido aqui nela, né? O CPU é o processador, né, pessoal? Ela precisa, é quem processa, né? É quem faz os cálculos ali matemáticos e de pontos flutuantes ali, né? Lógicos também. Mas é isso. E aí entra a memória RAM no meio, né? A memória RAM é uma memória que ela não é tão rápida quanto o CPU. Uma memória RAM rápida, para você ter uma ideia, eu acho que a minha é uns 100 GB ali, 120 GB por segundo, né? É quase um pouco mais que um décimo ali, né? Mas ainda é bem mais rápido que o HD, que é só 5, né? Às vezes só 500 mega, né? 500 mega. Então, assim, a memória, ela precisa ser muito rápida também, e para poder ela passar a informação para o CPU mais rapidamente, né? Então, quando eu mando o comando aqui, o escreva, esse comando vai sair do disco, vai chegar na memória RAM. Na memória RAM vai ter um monte de binário assim, ó, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, que é basicamente o valor aqui, né, do 15 e o valor da expressão além da função, né? Depois só vem o programa. E aí o valor da expressão aqui, né? Que é 0 e 1 também, né? Ah, tá, eu tava mostrando como que seria o valor ali, né? Mas aqui vai ser basicamente uma referência de uma função, né? Não precisa entrar a fundo aqui do que acontece, né? Mas esse texto, né, é um texto, né? Esse texto ele sai do disco, ele passa para a RAM e a RAM passa para o CPU, certo? Então, existe esse mecanismo aqui, né? E às vezes o disco, né, ele devolve aqui pro disco, o CPU devolve pro disco, né? Então é basicamente assim que funciona um computador, né? Então, então, quando tu declara uma variável, né, tu tá literalmente criando uma caixinha aqui, tu tá criando um espaço, tu precisa de um espaço físico, tu precisa armazenar, porque o computador, tudo que tu cria no computador, esse texto aqui, qualquer coisa que tu cria no computador, ele precisa ficar fisicamente na memória. Não existe esse lance de por exemplo, estar online, sabe? Isso não existe. Não sei se eu estou dificultando mais, mas assim, em resumo, tudo que tu cria no computador, ele tem que ficar no disco, mesmo que seja cache. O que é cache? É um armazenamento temporário ali, que tu vai se perder em algum momento. Tipo assim, não é permanente, né? E então, tudo que tu cria aqui fica no disco, né? Então, quando tu declara uma variável, definitivamente tu tá criando um espaço aqui em memória, né? Pode ser tanto na memória física aqui quanto na da RAM direta aqui, se for algo que está em cache ali, algo virtual, né? E isso armazena uma informação, né? Então, assim, a variável, ela tem 3 características, né? Eu já falei isso várias vezes também. Ó, 3 características. Que é ter um tipo, um nome e um valor, né? Nem sempre é preciso ter valor, né? Mas a não ser que vá usar ela, né? Mas obrigatoriamente tem que ter um tipo e um nome, né? O valor é meio que opcional, entre aspas, né? Beleza. Aí como é que tu declara uma variável, né? Tu declara seguindo essa regra aqui. Primeiro o tipo, depois o nome, depois o símbolo de atribuição, depois o valor. Então é assim que tu declara uma variável. Tu não consegue declarar de outra maneira. Se tu declarar de outra maneira, vai dar erro de compilação. Porque as regras do computador, pessoal, as regras de programação, as regras de uma linguagem, elas são muito bem fechadas. Tu não consegue criar uma nova forma de fazer uma atribuição. Não dá. Ah, mas eu quero atribuir com uma seta aqui, igual. Não vai dar. A não ser que tu edite lá o código que gerou o Portugal. Certo? Então é isso, ó. Quando tu declara uma variável, né? Quando tu faz uma declaração de variável, tu faz desse jeito, ó. O tipo, o nome e o valor. Aí os tipos possíveis são o quê? É bem aqui também óbvio, né? Não é óbvio, é bem... esqueci a palavra. Mas assim,
Só de ler o tipo, tu já sabe o que eles guardam, né? Por exemplo, o inteiro guarda inteiros. O lógico guarda valores lógicos. Quais são os valores lógicos? Verdadeiro e falso, né? Verdadeiro e falso. A cadeia de caractere guarda o quê? Caracteres, né? Aliás, uma cadeia de caracteres, né? Que é a string, né? Que é uma palavra, né? E aí por último tem também o caractere, que eu acho que guarda um caractere. E tá faltando um aqui, que é o real, né? É real? Nem lembro se é real. Deixa eu ver se é real. Aqui, pessoal, é bacana o que está na ideia que a gente consiga testar, né? Então eu consigo fazer testes aqui. Se eu quiser testar se é real mesmo, é só colocar, ó. É. Ó, boa. Então quando eu imprimir number aqui, ó. Deletar esse aqui é o number 2, ó. Então ele imprimiu 1.5. Então o tipo é real mesmo. Então esses aqui são os tipos, ó. Inteiro, lógico, cadeia, caractere e real. E aí os nomes fica a teu critério. Tu pode usar um nome que tu quiser, ninguém vai te impedir. Ah, eu quero chamar id, chamar minha variável de id. Pode chamar. Eu quero chamar a minha variável de... Ah, minto. Tem algumas considerações aqui. Tu não pode começar com um número. Porque se tu começar com um número, confunde o compilador. É basicamente isso que acontece. Ele não entende que tu está declarando uma variável. Ele acha que tu está fazendo algum tipo de atribuição, alguma operação com número, né? Então não pode começar com número. Talvez não possa começar também com caractere especial, ó. Não pode. Então tu tem que começar... Deixa eu ver se não pode mesmo. Não pode, ó. Não pode começar com caractere especial. Isso aqui é tudo testável, pessoal. Vocês nem podem testar, ó. Não pode, ó. Beleza? Tem que começar com uma letra. E de preferência minúsculo, né? Então existe um padrão aqui de escrita de variável que é começar com minúsculo, né? Porque, pessoal, se tu começa com maiúsculo, ó, o que acontece se tu começa com maiúsculo? Fica estranho, né? Dá a impressão de que essa variável tem muita importância, sabe? Que é algo muito importante. Quando não é, né? A variável é uma variável qualquer. Então, o nome você pode colocar o que você quiser, desde que comece com minúsculo, né? E desde que não tenha símbolo ou número, né? Que não comece com símbolos ou número. Então, variável é isso. Ah, tu falou de uma variável chamada i. Cara, esquece isso. A variável i é uma variável como qualquer outra. Vocês podem usar ela, pode não usar, pode chamar de i, pode chamar i, pode chamar i, j. Então, assim, em resumo, variável, tu escolhe o nome que tu quiser. Desde que faça sentido, né? Tu não vai escrever uma variável que não faça sentido, que não te ajuda, né? Escrever uma loucura assim não faz sentido, né? Ah, e também tu não pode escrever variável separado, né? Como se fosse um texto normal aqui, ó. Isso aqui não faz sentido, ó. Tu tá escrevendo duas palavras e mais um espaço, né? Não faz sentido, né? Tem que ser junto aqui. Ou também pode ser com hífen, ó. Aliás, com underline, né? Mas como é o nome em português? Sei lá. Tração, sei lá, tracinho. Então variável é isso, né? Você pode declarar variável, é só isso, pessoal. Variável é só isso, não é para ter dúvida aqui com relação ao que é variável. Todo mundo já era para estar sabendo o que é variável, beleza? E aí tu pode fazer operações com variáveis, né? Tu pode pegar uma variável ali que tu declarou. Tu sempre precisa declarar uma variável, né? Tu declarou uma variável. Tu não pode usar uma variável que não existe, né? Então eu vou usar a variável Márcio. Mas onde que o Márcio está declarado? Não existe essa variável Márcio, ó. Variável não declarada, né? Ó, variável não declarada. Então eu tenho que declarar. Então se eu for usar uma variável, eu tenho que declarar. Beleza? Então eu vou declarar minha variável Márcio aqui, ó, que é do tipo inteiro. Ela recebe 1, né? Ou 0. E aí eu vou fazer operações, ó, com ela, ó. O que acontece? Não, ela vai ser 2 e aqui vai ser 8, né? O que acontece quando eu faço operações com minha variável? Quando eu faço uma operação assim dentro de uma função, na verdade, eu estou pegando o valor que está dentro da variável, que é qual? 2, né? Eu não estou pegando a minha variável máxima, eu estou pegando o valor que está dentro de massa aqui. Então, quando o compilador vem ler, ele meio que faz uma conversão. Ele vê assim, opa, tem uma variável aqui, qual que é o valor dela? 2. Opa, agora a gente tem uma operação. Qual que é o resultado da operação? 10. Então, ele vai escrever 10 na tela, né? É isso que vai acontecer, ó. Escreveu 10 na tela. Então, ele faz isso muito rápido ali em tempo de execução. O que é tempo de execução? É o tempo em que o programa está rodando, né? É o momento em que o programa está rodando. Beleza? Então, quando vocês ouviram falar de tempo de execução, é isso. Ah, o que é tempo de compilação? É o tempo em que o compilador está tentando entender teu código, né? Então, existem esses dois tempos, tempo de execução e tempo de compilação. Beleza? É tempo no sentido de momento, né? É o momento da compilação, é o momento onde está acontecendo a execução. Beleza? Então, tu consegue fazer operações aqui, ó. Tu pode somar Márcio com Márcio, ó.
Aí o compilador vai ler bem aqui, ó, ele vai chegar bem aqui e vai ver assim, opa, qual que é o valor de Márcio? 2. Qual que é o valor de Márcio? 2. Resolve essa operação? 4. Então só depois que ele resolver a operação aqui, ó, ele vai imprimir. Então é isso que ele faz ali com barra dos pontos. Não fica transparente pra gente aqui, não dá pra ver, né? Mas é isso que acontece, ó. Imprimiu um 4. Aí, pessoal, vamos falar aqui do escreva, né? O que é o escreva? O escreva é uma função que serve só para uma coisa: escrever valor na tela. Deixa eu carregar meu notebook aqui. Então é isso que o escreva faz, né? Ele escreve valor na tela. E aí também, pessoal, existe uma regra aqui, ó. Assim como existe uma regra para declarar variável, né? Claro que existiria uma regra para declarar função, né? Mas primeiro, o que é função, pessoal? Função é um código pronto. O que é código, pessoal? Esse código aqui, ó, qualquer código que faz alguma coisa, né? É um código pronto que te ajuda a fazer alguma coisa. E no caso do escreva, é um código pronto, né? É um código pronto que sabe como imprimir na tela, né? Ele sabe, tu não sabe, o escreva sabe. Então, a função escreva, né, é um código pronto que sabe como escrever na tela, né? E aí, o escreva, né, pessoal, ele tem regras, né? Tem regras de uso, né? O escreva tem regras de utilização, né? Quais são essas regras? Aliás, primeiro falando de função, né? Toda função, ela porque tem duas situações, né? Tu criar a tua função, como aqui a gente está criando a função início, ó. Quando a gente cria a função início, né? A gente coloca a função antes e abre um chaves e aí coloca o código, né? Que é o que a função vai fazer. Mas também pode só usar a função, né? Então tem essas duas situações. Por exemplo, eu criar uma função aqui, ó. Vou criar uma função que eu vou chamar ela de imprime ponto final. Então o que basicamente essa função vai fazer é imprimir um ponto final, que é o escreva ponto final. Então essa função faz só isso, né? Tem essas duas situações. Então tem a função quando tu declara, que é essa aqui, ó. Tu declara a função, ó. Quando tu declara uma função, tu segue as regras também, né? Que é colocar o função no meio, função no começo, ó. A palavra, né? Função no início, ó. Coloca a palavra função no início e o nome dela, né? Nome dela. Um abre e fecha parêntese, né? E um abre e fecha chaves, né? Beleza. O que é que vai aqui dentro? São os parâmetros, né, pessoal? O que é um parâmetro, pessoal? Parâmetro é basicamente uma informação que a função recebe. Por exemplo, eu posso... Até vendo que aqui é um ponto, né? Esse aqui tá chumbado, né? Tá chumbado, ou seja, o que significa chumbado? Que é um valor fixo, né? Não é um valor dinâmico, é um valor fixo. Ele vai ser sempre esse. Mas eu vou, por exemplo... mudar. Eu vou fazer um valor dinâmico. Para isso, eu vou receber aqui, ó, um caractere, ó. Um caractere. Eu vou chamar esse caractere aqui de valor dinâmico, por exemplo. Eu chamo do que eu quiser, né? Opa, deve ter alguma sintaxe aqui, ó. Caractere. Deixa eu ver aqui como que é. Aqui é cadeia, né? Ah, tá. Então não é caractere, né? Deve ser caractere, será? Pronto, é caractere. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, que essa função se chama imprime ponto final, né? Na verdade, eu vou chamar de imprime caractere final, né? Que eu vou mudar o caractere agora, ó. Caractere final. Caractere final. Beleza. E aí eu recebo esse caractere, ó. Tá vendo? É um valor dinâmico, ó. Eu recebo esse caractere. E aí, em vez de eu imprimir aqui, ó, o valor chumbado, agora eu passo imprimir o valor dinâmico, né? Então o que acontece? Quando eu quiser usar essa função, assim como eu uso o escreva aqui também, né? Eu chamo essa função desse jeito, ó. Eu chamo ela pelo nome dela, ó. Pelo nome dela. E passo o parâmetro que ela recebe. Qual que é o parâmetro que essa função recebe? Eu vou colocar aqui que é um ponto final, ó. Ponto final. Aqui vai acontecer. Quando eu escrever aqui, ó, alguma coisa, ó. Escreva. Márcio é muito feio aqui, ó. Ele vai colocar um ponto final pra mim, ó. Viu? Ele colocou um ponto final. Porque o programa veio lendo aqui, ó.
e aí escreveu essa frase aqui, né? E aí depois ele rodou essa função. Ele chegou nessa função, ele viu aqui, opa, bora rodar essa função. Aí ele voltou para cá para cima e viu como a função é declarada. Ó. A função, ela recebe um valor dinâmico, né, que é um caractere, e ele imprime esse próprio caractere. Ou seja, se eu quiser colocar agora um caractere que é o ponto de exclamação, ó, ele vai imprimir um ponto de exclamação. Beleza? Então assim que funciona a função, é bem de boa também. E o padrão de escrita dela, ali, o padrão de definição é esse aqui, e o padrão de chamada é esse aqui, né? E aí o escreva é uma função, como já foi falado, né? O escreva é uma função. E essa função, ela faz só uma coisa. O escreva, ela faz só uma coisa, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu coloquei. Ó, vem aqui, ó. Serve só para uma coisa. O escreva serve só para uma coisa. Escrever o valor da tela. Só para isso que ela serve. O escreva, pessoal, não tem nada a ver com o leia. Tanto que eu não vou falar do leia hoje. Para mostrar que não tem nada a ver escreva com leia, pessoal. Não tem. O escreva serve para uma coisa, o leia serve para outra coisa. Tu vai usar quando tu achar necessário. Se tu precisa escrever algo na tela, tu usa o escreva, certo? Se não é isso que precisa, se tu precisa apanhar uma manga, não vai ser o escreva. Se tu precisa tomar banho, não é o escreva. O escreva tu vai usar somente quando tu imprimir alguma coisa na tela. E quem vai dizer que se é para imprimir uma coisa na tela é tua necessidade. É tu que vai dizer. Quando tem um código aqui, tem um código, né, um problema que diz assim: peça um número para o usuário e some 10 a esse número. Faz esse algoritmo. Faça esse algoritmo. Aí vocês vão lá e me perguntam: eu preciso do escreva e do leia? Eu não sei. É o teu código que vai dizer. Tu precisa pedir um número para o usuário? Se tu acha que tu precisa pedir um número para o usuário, ou seja, se tu acha que tu precisa escrever um texto no usuário, pede. E coloca o número aí, pô. E aí vai escrever na tela. Não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com leia. Se tu quiser usar só, eu falei que não ia usar o leia, né? Mas eu vou usar aqui, ó. Se tu quiser usar só o leia, tu pode também, ó. O cara vai mandar um número, né? Vamos usar o nome aqui, né? Mas tu não quer usar o escreva, ó. O cara simplesmente vai mandar um número pra ti, ó. Tu vai escrever o número aqui, ó. Não precisou do leia. Então, definitivamente, pessoal, o escreva não tem nada a ver com leia. O escreva não depende do leia, o leia não depende do escreva. Eles fazem coisas distintas, coisas que não tem nada a ver com a outra. Ah, mas é porque quando tu escreva, tu pede alguma coisa e recebe lá no leia. Mas é porque precisou, porque eu quis assim. Se eu quiser usar só o leia, eu uso só o leia. Não tem nada a ver. Se eu quiser usar só o escreva, eu uso só o escreva. Agora, se o código está pedindo para mim usar o leia, está pedindo para mim receber um dado do usuário, eu tenho que usar o leia. E eu usar o escreva é opcional. Se eu quero escrever algo na tela, eu uso escrevo. Só isso, pessoal. Eu não sei mais o que dizer. Eu não sei porque ainda gera dúvida do escreva e o leia. Porque o escreva faz somente isso. Ele só escreve um valor na tela. Certo? E aí, esse valor, ele pode ser dos mesmos tipos que a linguagem aceita, né? Que são aqueles 5 tipos lá. Que é uma cadeia de caractere, né? Que é um texto aqui, ó. Que é um texto. Maranhão aqui, ó. Isso aqui é um cadeia de caractere. Como é que eu sei que é um cadeia de caractere, pessoal? Pela presença aqui das aspas duplas, né? Assim como eu sei que é um caractere pela presença da aspa simples aqui, ó. J, por exemplo, é um caractere. Ele imprimiu o J, tá vendo? O J tá bem aqui, ó. Vou até tirar esse aqui, ó, pra vocês verem que ele tá imprimindo um J, ó. Então ele imprimiu o J aqui, ó. Então ele aceita um valor. Ó, escreva só aceita valor. Definitivamente só aceita valor. Ah, mas e quando tu passa uma variável aqui? Quando eu passo uma variável, na verdade eu estou passando o valor dela, ó. Não imprimiu o Márcio aqui. Imprimiu o valor, ó. Então escreva só aceita como parâmetro valor. Fechou, pessoal? E aí vocês podem fazer operações com o valor aqui, ó. Porque como já foi dito, tudo que está dentro do parêntese, ele é processado aqui, ó. Ele é processado antes, ó. Antes dele mandar para o escreva de fato, ele processa. Porque senão a resposta seria aqui Márcio mais Márcio mais Márcio. Mas não, foi 6, ó. Por quê? Porque ele processou. Ele primeiro pegou o valor aqui, ele pegou o valor deste, pegou o valor deste, somou isso aqui tudo, ó. Deu 6 e imprimiu 6. Então, definitivamente, aqui, ó, então definitivamente aqui, ó. Definitivamente, escreva só aceita valor e só serve para imprimir coisa na tela. Beleza? Talvez valha falar aqui mais uma vez, ó. Não tem nada a ver com leia.
Tanto que eu não vou falar de lei aqui, ó, só para vocês esquecerem que não tem nada a ver com lei. Escreva, não tem nada. Então, assim, se vocês gravarem isso aqui, ó, já valeu a aula de hoje, ó. Definitivamente escreva, só aceita valor e só serve para imprimir coisa na tela. Assim como definitivamente não tem nada a ver com lei. Beleza? E eu não vou falar de lei hoje, só de mal aqui. Beleza. Já deu quase uma hora aqui de revisão. Alguém tá com dúvida, pessoal, de alguma coisa que eu falei aqui? Sim. Não. Tá, se ninguém tá com dúvida, pessoal, eu vou falar aqui do se agora. O que é o se, pessoal? O se é uma estrutura condicional. Aqui, ó. Se é uma estrutura condicional. E o que o se faz, pessoal? O se, ele só faz uma coisa também. Assim, pessoal, basicamente tudo em computação só faz uma coisa. Eu vou me complicar aqui, ó, vou comprometer aqui, mas ó, em computação as coisas só fazem uma coisa. Ficou estranho, né? Sei lá, as funções, não sei. As coisas fazem uma coisa. Então, assim, geralmente as coisas só fazem uma coisa. E o se não é diferente. O se só faz uma coisa, que é o quê? É dizer, o se só faz uma coisa, que é o quê? É dizer pro compilador, só roda esse código, só roda esse bloco de código se a condição for verdadeira. É só isso, pessoal, é só isso. Vou escrever pra vocês aqui, ó. É só isso que o se faz. Aí o que vocês têm que aprender é como usar o se. Como usar o se. Quais são as regras? Quais são as regras de escrita dele, né? Tudo tem regra aqui, né? Então tu precisa saber. Então às vezes tu até entende o que ele faz, mas tu não sabe fazer porque tu não estudou como que usa ele, né? Então basicamente como que é a regra de escrita dele? É a palavra se, né? Seguida de um abre e fecha chaves, parêntese, né? E um abre e fecha chaves, né? A gente sabe que abre e fecha parêntese, a gente passa argumento, né? Abre e fecha parêntese, assim como na função, né? E abre e fecha chaves. Abre e fecha chaves, a gente passa código, né? Bloco de código, né? Então a gente já sabe como usar, ó. É muito simples. E aí dentro aqui do argumento, né? O que é o argumento? É uma comparação, ó. É uma condição, na verdade, condição. E o que é essa condição? É um valor lógico. Então, se tu colocar verdadeiro aqui, ó, já satisfaz. Ele já roda o que está aqui dentro desse código, ó. Ó, eu vou chamar aqui, ó. Entrou no se, ó. Entrou no se, ó. Então quando eu rodar, vai aparecer aqui, ó. Entrou no se. Beleza? Ó, entrou no se. Por quê? Porque aqui está verdadeiro. Beleza? Mas esse valor aqui pode ser representado de várias formas. Pode, por exemplo, ser uma variável aqui, ó. Ó, uma variável do tipo lógico, né? Variável, vou chamar de variável mesmo, verdadeiro aqui, ó. Beleza, agora eu vou colocar o variável aqui, ó. Não quer dizer, pessoal, que eu estou passando uma variável aqui. O que eu estou passando aqui é o valor que está dentro dessa variável, que é verdadeiro, ó. Imprimiu de novo, ó. Por quê? Porque quando o compilador vem lendo aqui, ele converte, ele vê, opa, tem uma variável aqui. Qual que é o valor dela? Verdadeiro. E aí, ele roda, certo? Então é isso que acontece. Então, da mesma maneira ali que tu faz operação em outros lugares, aqui também pode fazer operações, né? Então tu pode fazer uma operação, uma comparação ali, uma condição, né? Por exemplo, 1 é igual a 1. 1 é igual a 1. Beleza. Bora ver se roda. Rodou, né? Entrou no se. O que acontece aqui? O compilador chegou aqui e perguntou: 1 é igual a 1? Sim, é verdadeiro, ó. Isso aqui deu verdadeiro. Então, como deu verdadeiro, entrou no se, né? E aí, pessoal, tudo que tiver dentro do bloco aqui do se, ó, vai rodar. É como se fosse uma outra seção de código, ó. Tudo que tiver aqui vai rodar, ó. Beleza? É assim que funciona. Não vou deixar só um mesmo. Não vou deixar dois. Mas é isso que funciona. Então aqui tu pode fazer qualquer comparação. Inclusive comparar variáveis. Ó, por exemplo, tem essa variável Márcio aqui, ó. Márcio. Eu quero saber se... Na verdade eu quero saber se variável J aqui, ó, é menor... Opa. Quero saber se a variável J aqui, ó, é menor que a variável Márcio.
beleza? Entrou no si, né? Por quê? Porque variável j é 1, né? Opa. E Márcio é 2, né? Então 1 é menor que 2, beleza? 1 é menor que 2. Então como 1 é menor que 2, ele entrou no si, beleza? E aí o que aconteceu? Ele trocou, né? Quando ele veio aqui, ele comparou, ele trocou aqui, ó, pro verdadeiro. E aí ele entrou aqui no si, beleza? Aí, pessoal, tem um outro cara, que é o sinão. O sinão, pessoal, é basicamente o oposto do si, ó. O oposto do si, ó. E tem mais uma regrinha, ó. Ele só é usado junto com o si. Só é usado junto com o si. Tu não consegue usar um sinão aqui isoladamente, ó. Por que não consegue? Porque não existe o outro lado, né? O sinão é justamente o caso de não, né? Opa, se não aconteceu algo, faz isso, né? Então o que é que ele faz aqui, ó? Roda o sinão sempre que aqui em cima é falso. Quando aqui no si deu falso, ele roda o sinão. Ó, sinão, tá vendo? Sinão. Então ele vai rodar o sinão aqui, ó. Então quando aqui for falso, ó, tá vendo que não rodou o si? Mas aqui quando aqui for falso, ele vai rodar o sinão, ó. Entrou no sinão. Ele não entrou no si, ó. Ele não entrou no bloco do si. O que é bloco, pessoal? Isso aqui, ó, que tá entre chaves, né? Então ele não rodou o bloco do si, ele rodou o bloco do sinão porque aqui tá falso, né? É só isso, pessoal. É só isso, sinão. Não tem dor de cabeça, não. Então se tu colocar, por exemplo, aqui, ó, comparar variáveis, ó, eu vou comparar a variável aqui. Eu vou comparar texto aqui, por exemplo, ó. Falso é igual falso. Isso aqui dá verdadeiro, né, pessoal? Aparentemente confuso, né? Mas falso é igual falso. Se ele é igual falso, se a comparação é verdadeira, então aqui vai dar verdadeiro, né? E aí vai entrar no si, ó, tá vendo? Não confunda as coisas aqui, pessoal. Aqui eu não estou colocando um valor do tipo lógico. Isso aqui é um valor do tipo lógico. Isso aqui dá falso, ó. Entrou no sinal, ó. Aqui eu estou comparando duas strings, ó. Independente do texto dela, eu estou perguntando se duas strings aqui, ó, se duas cadês são iguais. E elas são, ó. Falso é igual falso. Não confunda esse falso com esse falso aqui, ó. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui dá não, ó. Dá sinal. Beleza? Então esse é o sinal, pessoal. Ficaram com dúvida no sinal? Não? Aí existe um outro carinha aqui, ó, chamado sinão si. O que é esse sinão si? Esse sinão si é o sinão, só que com uma comparação de novo. Então tu coloca aqui, ó, sinão si, e tu coloca outra comparação aqui, ó. Beleza? O sinão si também só pode ser usado junto com o si, né? Além disso, tu só tem um sinão no teu grupo de sis, né? Mas tu pode ter vários sinão si, tá ligado? Tu pode ter vários sis e vários sinão sis. Beleza? É só isso. E ignore o sinão. Você não vai precisar do sinão si, aliás. Foquem no sinão. Quando aprender o si e o sinão, dê uma olhada no sinão si. Mas é a mesma coisa. Beleza? É só um sinão comparado aqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá de boa mesmo? Tá, então vamos pular para a estrutura de repetição, né? Estrutura de repetição. A gente já viu uma estrutura condicional, tá vendo? Que é o do si, ó. E agora vou ver uma estrutura de repetição, que são basicamente três, ó. For, para, repita, mas acho que aqui tá com outro nome. Alguém lembra aí, pessoal? Qual que é o nome que tá aqui? É o faça, né? Faça enquanto. Faça enquanto. Beleza. Então é o para, é o faça enquanto e é o enquanto, né? Geralmente vocês vão usar ou para ou enquanto, beleza? O faça enquanto é muito raro de usar, né? Talvez nem precise falar, eu não vou falar dele, não precisa. Esquece esse cara. Quanto menos, se vocês quiserem, pesquise, ó. Só se tiverem curiosidade. Tiverem curiosidade ou se o professor obrigar. Aí vocês pesquisam sobre... já esqueci o cara. Qual é o nome do cara, assim? Faça enquanto. Beleza. Faça enquanto. Então esquece o faça enquanto. Eu vou tentar facilitar a vida de vocês aqui. Mas esses dois aqui, ó, não pode esquecer. Tem que utilizar. Tem que aprender. Então qual que é a sintaxe aqui, ó? A gente pode abrir aqui, ó. O que é a sintaxe, pessoal? As regras de escrita, né?
Então qual que é a sintaxe aqui do para, né? Ó, ele, o para ele tem três parâmetros, né? Ó, tá vendo que é um parâmetro? Tá entre parênteses aqui, ó, é um parâmetro, é um tipo de parâmetro, né? Então o para tem três parâmetros aqui. Esse tipo de escrita aqui eu não boto muita fé, não. Eu gosto das chaves abrindo aqui no final. Mas beleza, não tem problema isso. Vamos lá no para, né? Ó, o para é esse aqui, ó, tá vendo? Manda copiar esse código pra lá, que a gente já ganha tempo aqui. Então, esse código do cara aqui, ó, o que ele faz? Ele faz uma tabuada, né? Então, aqui, ó, informe o número 19. Ele fez a tabuada de 19, né? Ele multiplicou ali, ó, todos os números 19 do 1 ao 10, né? Podia ser do 0 ao 9, né? Não, no 10 tá bom. Tá. Vamos fazer do 0 ao 9, 0 ao 10, que fica legal também. Então agora a gente vai completar a tabuada do cara aqui, ó, com todos do 0 ao 10, né? Então a tabuada é isso, é um trabalho que eu pedi pra vocês lá. Mas como é que funciona aqui? Não gosto disso aqui. Engraçado. Quando a gente coloca aqui, o padrão já começa aqui em cima, né? Mas quando tu pega código exemplo, as chaves começam embaixo, os caras não se decidem aqui. Mas bora seguir nosso padrão aqui, que é com as chaves em cima. Não faz diferença, né? É opcional. Não sei o que leva os programadores a escolher um ou outro, mas eu sempre gostei assim. Mas se vocês usarem assim, também zero problema. Fala aí, Paulo. Não foi sem querer. Ah, beleza. Mas o que acontece aqui, ó? Como é que é o para, pessoal? Ó, pessoal, o limpa, para quem não sabe, o limpa é uma função que simplesmente limpa o que está na tela. Então, assim como todas as outras funções, né, só faz uma coisa, que é limpar. Então, se tu quiser escrever ou ler, tu não vai usar o limpa. Tu vai usar o limpa quando tu quiser limpar. Então, se eu dar um limpa aqui, ó, no final, nem vai aparecer nada na tela, ó. Por quê? Porque ele vai limpar, ó. Ele limpou, tá vendo? Ele limpou. Então, o limpa é isso, ele limpa a tela, beleza? Pra quem quiser saber, tiver curiosidade do que o limpa faz, é isso. Então, o Portugal é muito de boa, porque tá tudo em português aqui, né? E tá tudo muito óbvio, né? O que cada função faz, né? E é assim que deve ser um código mesmo, né? Um código, os nomes das variáveis, os nomes das funções, tem que ser algo que faça sentido. Tu não pode pegar aqui um código e começar a escrever aqui só o NR contador. Um cara que vai ver teu código, ele vai pensar, pô, mas que porra é um R? O que o R representa? Tá ligado? O que o C representa? Não vai dar pra entender, né? Tu até tenta inferir ali o que é cada coisa aqui, ó. O teu código vai funcionar aqui, ó. Mas ninguém vai entender teu código, cara. Ou pelo menos vai demorar muito para entender teu código, né? Ó, continua funcionando, ó. Mas é um nome de variável que não diz nada, né? Então, pessoal, é muito importante que as variáveis estejam claras o que tá fazendo. Claro que tu não vai colocar aqui 1 milhão de palavras aqui. Não, tenta ser objetivo aqui, tenta ser sucinto, mas que faça sentido, né? Beleza? Então, tanto o nome de variável quanto o nome de função, né? Essa função aqui poderia se chamar só i, mas ninguém ia entender por que ela se chama i, né? Então, a função se chama início, né? Assim como esse programa poderia se chamar só p ou pr, ninguém ia entender por que se chama. Então, vale nome de variável, vale também não economizar aqui, pessoal. Até porque não gasta nada, né? Tecnicamente, teoricamente, né? Alguém levantou a mão, pode falar. Não foi isso, não? Não? Beleza. Vamos lá. O que o para faz, pessoal? O para, ele tem três parâmetros. Tá vendo esse ponto e vírgula aqui? Ó, ele separa os três parâmetros. Então, o para obrigatoriamente precisa do ponto e vírgula, né? Precisa do ponto e vírgula. E recebe três parâmetros, né? Recebe três informações. Precisa de três informações. E quais são essas três informações, né? Essas três informações é uma variável que ela vai servir de controladora. Depois, uma condição de parada. E depois o passo. Então, assim, parece um pouco difícil de entender, mas basicamente como é que funciona? Então, o para, ele é um tipo de estrutura de repetição que ele faz assim, ó, para de tal lugar até tal lugar, faça tal coisa. O que ele vai fazer? O que está aqui dentro do bloco, né? Então, enquanto essas condições aqui forem respeitadas aqui, ele vai rodar várias vezes. Então, toda estrutura de repetição só serve para uma coisa, né? Vou até colocar aqui, ó, estrutura de repetição só serve
para uma coisa, que é o que? Repetir a execução de um código, né? Beleza, cadê o código? É o código que está aqui, ó, dentro das chaves, né? Então tudo que é dentro das chaves é um código. Então, assim como o enquanto, o para ele vai repetir várias vezes isso aqui até essa condição ser verdadeira aqui, ó, essa condição meio que do meio, tá vendo? Então, a estrutura do para é assim, ó, é para, aí aqui tu é a variável de controle, ó, variável de controle, aí aqui no meio é a condição de parada, né? E aqui no final é o passo, né? O que é esse passo, pessoal? É o quanto o controle, né? A variável de controle vai mudar. Porque vamos por parte aqui, ó. Primeiro, chegou aqui, né? Rodou. Aí o contador recebeu 0, né? Então o valor de contador é 0. Aí depois ele pergunta, 0, né? Que é contador, 0 é menor ou igual a 10? É. Então a condição tá ok. Só o fato dessa condição que tá ok já significa que vai entrar, independente desse cara aqui, ó. Vai entrar aqui no bloco, porque a condição que é essa do meio, ó, né? A condição de parada, né? Ela já foi satisfeita, ou seja, não vai parar. O contador ele é menor ou igual a 10, que é 0, né? Ele trocou aqui pro 0, ó, e é menor ou igual a 10. E aí o que esse cara faz aqui, ó? O contador, ele é basicamente isso aqui, ó. Contador, em outra lista. Esse aqui, ó, contador mais 1. É a mesma coisa, ó. Então, nesse passo aqui, na verdade, o que é o passo? O passo é uma atualização do valor do controle para poder possibilitar a parada. Então ele só para porque o contador agora passou a ser 1, né? E vai chegar um momento que o contador vai ser 11. E aí, como ele vai aumentando de 1 a 1 aqui, ó, vai ter um momento que o contador vai ser 11 e aí sim ele vai parar. Por quê? Porque 11 não é menor ou igual a 10. Aqui é falso. E se deu falso, sai do para. Então é por isso que a importância do contador aqui, ó, do passo. É justamente para possibilitar a parada. Só para se eu tirar esse aqui, ó, até funciona, ó. Vocês querem ver como funciona? Ó? Não funciona não? Eu jurava que funcionava. Funciona, ó. Opa, parece que não funciona. Então não funciona. Deveria funcionar, porque o contador não necessariamente é obrigatório, né? Mas beleza, não funciona. O que eu tava falando mesmo? Então, isso aqui é a condição de parada, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O contador é 0, aí aqui é 0 menor ou igual a 10, e aqui é 0, né? Então aqui, ó, 0 mais 1, 1. Então agora o contador é 1. Então já na primeira rodada, o contador mudou para 1, certo? O contador mudou para 1. Aí o que ele fez, ó, resultado, que não tinha valor, né? Recebeu um número. Qual é esse número? É o número que eu mandei, né? Que no caso aqui, ó, se eu rodar, se for 8, ó, vai ser 8, ó. Aqui vai ser 8. E aí o contador tá com quanto? Tá com 1, né? Aí vai ser 1. Então eu vou receber aqui, o resultado vai receber o quê? 9, né? Então o resultado recebeu, aliás, 8, né? O resultado recebeu 8. Aí eu vou imprimir, ó, o número, que é o quê? É o número que eu mandei, né? Que foi 8. Foi 8? Foi. 8, contador é 1 e o resultado é o quê? 8 também, né? Então é isso que ele imprimiu aqui no começo, ó. Então coisa errada. Deixa eu voltar. Ah, já sei que eu errei. É que essa alteração aqui do contador só acontece depois da rodada. É como se só acontece no final, é como se ela estivesse aqui no final. Então nessa primeira rodada, esse cara aqui ainda é 0. Então, esqueça o que eu falei inicialmente. Esse cara ainda é 0. Então aí, agora vai dar certo. Ó. O número é 8, né? O contador é 0, né? Ainda não mudou. Aí aqui vai receber 8. Aí o número é o que? 8. O contador é 0. E o resultado é o que? 0, né? Então é isso que ele imprimiu aqui, ó. 8, 0, 0. Aí sim, ele fez algo assim, ó. Ele fez uma atribuição desse tipo aqui, ó. Aí agora o contador fez. Então quando tem esse cara aqui em cima, ó, que é obrigatório ter, né? É mais ou menos como se ele estivesse aqui no final, na última linha aqui antes do bloco, ele atualizasse o valor de controle. Então o para é só isso, pessoal. O para é só esse cara. Alguma dúvida, pessoal? Sobre o para? Não. Sim. E o que é o enquanto, né, pessoal? O enquanto, ele é muito parecido com o para, só que tu não tem essa estrutura toda montada, ele é mais simples, inclusive. E aí, o controle tu faz manualmente. Pode falar, Leninha. Foi engano? Ó, o enquanto aqui, ó, enquanto, ele também tem uma condição, eu vou colocar aqui, ó, o enquanto faz aqui, ó.
Ele tem um nome, né? Tu coloca o nome dele e aí tem só uma condição de parada. Condição de parada. Então, aqui... Repete essa parte do para, por favor. Não entendi. Lá do para. O que tem? Pra tu repetir novamente. Tudo sobre o para? É. Tá. Como é que funciona o para, ó? O para, ele é uma estrutura de repetição. Ele só serve para uma coisa, repetir a execução de um código. Qual é o código? É o que está aqui dentro desse bloco. Beleza? E aí, para tu escrever um para, tu tem que saber como é que ele é definido. Tu tem que saber como é que escreve um para. E basicamente ele recebe três coisas, ó. Que é uma variável de controle, ou seja, é o início, é onde tu vai começar esse para. É uma condição de parada, né? Uma condição de parada, ou seja, é a condição que tu colocou para poder o para acabar, para poder ele não rodar infinitas vezes, né? E aqui, nessa final aqui é o passo, que é o quê? Que é a atualização do contador, né, do controle, para ser possível parar, né? E aí, quando isso aqui tudo é satisfeito, né? Na verdade, quando isso aqui é satisfeito, ele roda o código que está aqui dentro, né? Então, nesse cenário aqui do cara aqui, ó, ele queria fazer a tabuada, né? Então ele precisava rodar um número 11 vezes, né? E aí começava no zero, ó. Começava aqui no zero, ó. Então, para isso, ele começou no zero, né? Porque o primeiro que ele quer multiplicar é o zero. Então, ele começou o para no zero. E aí, o que ele fez? Ele fez que o último que ele vai testar é o 10, ó. E aí, se eu tiver aqui, ó, o 10, ó. Se eu colocar aqui 7, ó. Se eu colocar aqui 7, por exemplo, e colocar qualquer tabuada aqui, ó, ele vai fazer até o 7, ó. Ou seja, ele testou 8 vezes, que ele começou no 0, depois no 1, depois no 3, no 4, 5, 6, 7. 8 vezes, certo? Se eu começar no 1, vai ser só 7 vezes, ó. E aí já não vai imprimir... Opa! E aí já não vai imprimir o 0, certo? Por quê? Como é que funciona aqui, ó? Eu estou começando no 1 e terminando no 7, né? Começo no 1 e termino no 7. A estrutura vai ser basicamente essa. Então, se vocês não, mesmo que você não entenda, vocês podem gravar. A estrutura vai ser basicamente essa. Um controle, uma comparação ali, uma condição de parada e uma atualização do controle. É basicamente essa a estrutura. E aí vamos compilar o que aconteceu quando eu coloquei o valor 7 ali, né? Então aqui, ó, no leia, eu li ó, pessoal, tem um escriva aqui, ó. Eu vou até tirar esse escriva aqui, eu não preciso desse escriva. Não tem nada a ver escriva com leia, ó. Continua funcionando, ó. Escriva não tem nada a ver com leia. Beleza? Então aqui eu tenho um leia que recebe um número. Ó, eu até vou colocar aqui pra vocês não esquecerem, ó. Escreva não tem nada a ver com leia. Pra vocês não esquecerem. E aí botar maiúsculo aqui, ó. Nada a ver com leia, beleza? Só para lembrar. Eu estou pedindo para o usuário um número, ele está dando, o número que está dando é 7, né? Aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse 7 e estou salvando aqui em número, né? Salvei em número. Aí beleza, aí vem para cá para o meu para. O meu para começa no 1, o contador é uma variável aqui, ó, de controle. Começa no 1 e ele vai até 7, ou seja, na primeira rodada ele é 1 e eu pergunto, 1 é menor ou igual a 7? É, né? Eu dei o verdadeiro. Só o fato de ter dado verdadeiro aqui, ó, já significa que vai rodar meu bloco, beleza? Então vai rodar o bloco aqui, ó. Na primeira rodada, ele pergunta aqui, ó, resultado é o produto entre número e contador. Qualquer número. O número foi que o cara colocou, que foi 7. Qual que é o contador? É 1, ó, tá bem aqui, ó. Começou no 1. É 1, beleza. Isso aqui dá quanto? Dá 7. Aí, agora já tem tudo que precisa para imprimir. E eu vou usar o escreva, ó, só porque eu precisei, ó. Eu vou usar o escreva aqui, ó. Eu vou colocar o número, que é quanto? O número é o que o cara mandou, 7, ó. Imprimiu esse cara bem aqui, ó. Imprimiu esse cara bem aqui. O contador é quanto? 1. Imprimiu esse cara bem aqui, ó. Repara que imprimiu o X também aqui no intervalo, ó. Tá vendo? Imprimiu o X. Imprimiu 1. Aí depois ele imprimiu o igual, ó. Imprimiu o igual aqui. E depois ele imprimiu o resultado. O resultado é quanto, ó? É 7, ó. Tá bem aqui, ó. 7. Então ele imprimiu a primeira linha, né? Aí o que aconteceu? Como tem esse cara aqui no final, ó. Como tem esse cara aqui no final, ele é como se ele fizesse isso aqui no final, ó. Aí ele atualizou o valor de contador. Então o contador tinha 0, recebeu 1, né? E agora o contador é 1, beleza? Opa, na verdade não. O contador tinha 1, né? E recebeu 1. Agora o contador é 2, né? Beleza. Vamos gravar isso na memória. Agora que eu sei que o contador é 2, o contador é 2 agora, né? O contador é 2. Então chegou bem aqui, ó. Ele não faz de novo essa atribuição. Essa atribuição é feita somente na primeira rodada, certo? E aí o contador chegou aqui, ó. O contador é 2. 2 é menor que 7? Sim, é verdadeiro. 2 é menor que 7, ó. Verdadeiro. Se é verdadeiro, vai entrar aqui no bloco, ó.
Entrou no bloco, aí ele pergunta assim, ó, resultado, atualiza o valor de resultado, ó. Resultado tinha 7, né? Isso não importa, vai ser substituído. Aí chegou o número aqui, ó, o número tinha quanto? 7, né? Que foi o número que o cara mandou, ó. E o contador tem quanto? Agora o contador tem 2, né? O contador tem 2, que foi atualizado ali no final, vocês lembram, né? Então o contador tem 2, 2 vezes 7, 14, né? Aí beleza, tem tudo que precisa já para escrever a resposta aqui, né? Então, número é quanto? É o mesmo 7 que o cara mandou. Aí imprime o X aqui, ó. Aí depois imprime o contador que tem 2, né? E depois imprime o resultado que é quanto? 14, ó. 14, tá bem aqui, ó. Então ele imprimiu a segunda linha, beleza? Vai chegar o momento, e aí depois ele atualiza de novo aqui, ó, o valor, que agora é 3, né? Antes era 2, ó. Agora, como recebeu mais 1, ó, é 3. Então o contador ficou com 3. Aqui vai acontecer, vai chegar um momento que o contador vai ser 7, né? O contador vai ser 7. Beleza? Porque ele foi recebendo mais um, mais um, mais um, mais um, vai ter um momento que vai ser 7, né? É óbvio isso, né? E aí o que ele vai fazer? 7 é igual a 7? É, deu verdadeiro, né? Então aqui deu verdadeiro. Deu verdadeiro. Aí, ele, só pelo fato de ter dado verdadeiro aqui no meio, vai entrar. Dane o que está fazendo, não importa o que você está fazendo. Deu verdadeiro aqui, vai entrar. Entrou. Aí, número é o quê? Número é o número que o cara colocou. 7, ó, tá vendo? 7. Contador é o quê? O contador tá com 7, né? 7. 7 vezes 7 é quanto? 49, né? 49. Então o resultado deu 49. Número tem quanto? 7. Contador tem quanto? 7 também, né? Resultado tem quanto? 49. Então imprimiu essa última linha. Aí o que aconteceu? Acabou essa última linha aqui, ele vai fazer uma incrementação de novo aqui do contador. Ó. O contador estava com 7, agora o contador recebeu 8, né? Beleza. Agora que o contador recebeu 8, ele vai ver bem aqui, ó. Contador quer quanto? 8. É menor ou igual a 7? Não. Agora deu falso. Ó. 8 é maior que 7. Deu falso. Como deu falso aqui, o parou a execução. E aí ele vai sair. Ele vai executar o que tiver mais para cá. É por isso que é chamado de estrutura de repetição. Porque ele repete, ele é uma estrutura que faz umas repetições. Então assim, é bem óbvio também a partir do nome, né? Então, se é uma estrutura de repetição, é uma estrutura, né? Tá vendo que é uma estrutura que faz a repetição. Entendido? Ficou mais claro agora, Leninha? Lenha. Sim, sim. Se tu ainda tiver com dúvida, a gente pode repetir aqui até meia-noite. Mas se tiver de boa, de boa. Então vamos lá. O enquanto, ó. O que é o enquanto? O enquanto também é uma estrutura de repetição. Tá vendo que eu disse que tinha duas? Onde que eu disse isso mesmo? Aqui, ó. O para enquanto, e essa aqui é só se você ficar com curiosidade, que isso aqui não serve pra nada. Para enquanto, ó. Beleza. Para enquanto ele faz o quê? Ele é uma... Aquela parte lá do barra N lá foi pra quebrar a linha lá, né? Isso. Colocou? Isso aqui é uma barra... Você tá vendo que ele é uma string, ó? Ele escreveu um caractere aqui, ó. Só pra quebrar a linha. O que acontece se eu não escrever? Nada, só não vai quebrar a linha. Ó. Aí, no caso, não tem importância se eu colocando ou não. Não tem. É uma decisão tua. Ah, sim. A única coisa que são obrigatórias aqui, ó. A única coisa obrigatória é a sintaxe. Vocês têm que seguir a sintaxe. Usar ou não um texto como esse ou como qualquer outro não tem nada a ver com sintaxe. É uma decisão de vocês. Eu posso fazer isso aqui, ó. Em vez de eu botar um barra N, eu vou colocar esse NA não sei o que aqui, não sei o que, ó. Eu vou imprimir meu código aqui, ó. Faz sentido isso aqui? Não faz nem o menor sentido. Mas tá errado? Não tá. Eu que decidi que minha tabuada, depois do resultado, vai ter esse bando de palavra estranha aqui, arábica, né? Vou deixar meu código assim, inclusive. Ó. Não tem nada, não tem obrigatoriedade de eu usar o barra N. Claro que se eu usar o barra N aqui, vai ficar mais legível, né? Eu vou entender o que estava fazendo ali, ó. Mas eu decidi que eu vou usar esse cara aqui. E aí meu código vai ficar assim, ó. Fechou? Aí o que é o enquanto aqui, ó? O enquanto é o quê? É a mesma coisa. É a mesma coisa do cara. É a mesma coisa que do para. Mesma coisa. Só que com menos coisa pronta. Vamos definir assim, beleza? Então o que significa isso? Que no enquanto, no para, já tinha várias coisas prontas aqui, ó. Era uma estruturinhazinha onde tu definia uma variável de controle, definia um passo, né, e definia uma condição. A única coisa que o enquanto tem é essa condição aqui do meio. Ele não tem nem essa primeira, nem essa segunda. E aí o que tu faz? Tu precisa fazer essa primeira e essa segunda manualmente. Então é como se o enquanto fosse mais difícil. Mas não é, né? É de boa, né? Então o que tu vai fazer aqui, ó? Eu vou colocar a mesma condição, ó. Tá vendo? A condição é o quê? Que contador seja menor ou igual. Beleza, coloquei a mesma condição. E eu vou colocar o mesmo código aqui, ó. Mesmo código.
beleza? Mesmo código. Então, só que agora, como o meu contador, como eu não tenho essa primeira parte aqui, ó, do contador começando em 1, eu tenho que fazer isso manualmente. Eu posso fazer aqui, ó, faço manualmente aqui, ó, o meu contador recebeu 1. Assim também eu não tenho esse cara aqui, ó. Eu posso fazer manualmente, ó. Então repara que é o mesmo cara, né? Alguém discorda que é o mesmo cara? É o mesmo cara. A diferença é que ele tem menos coisa aqui, ó. Só tem o de cima aqui, ó. Só tem o do meio, né? Aí esse primeiro aqui eu fiz manualmente, esse segundo aqui eu fiz manualmente, ó. Se eu deletar isso aqui, ó, vai ser a mesma resposta, ó. Então a gente acabou de aprender o enquanto. O enquanto é o para resumido. Até colocar essa definição aqui, ó. Opa. Enquanto é o para resumido. Então, basicamente, pessoal, tu vai usar, quando que tu vai usar o para, quando tu vai usar enquanto? Na mesma situação. Tu quer usar enquanto, usa. Tu quer usar para. Os dois vão resolver o mesmo problema. Só aquele outro lá que eu não falei, do faça enquanto, é que faz coisas diferentes. Que ele é meio diferente, eu não vou falar dele aqui para não complicar vocês. Mas o enquanto e o para é a mesma coisa. Vocês entenderam que é a mesma coisa, né? Eu peguei ali a comparação, coloquei aqui dentro do parêntese, iniciei o contador e fiz aquela atribuição ali, aquela atualização do controle, né? Então é a mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar aqui o nosso barra N de novo, aqui para facilitar a leitura, vai imprimir certinho aqui, ó. Então eu quero a tabuada de 1, ó. Tá aqui. Agora eu quero que minha tabuada comece em 0. Só mudar aqui. E eu quero que ela vá até 10, ó. Então só muda aqui. Beleza? Então, vamos ver. Funcionou aqui, né? Então, enquanto e para é só isso, pessoal. É basicamente isso. Nem sei mais o que falar do enquanto. Porque ele não tem nada de especial. Ele é um para resumido. Beleza? Então, se vocês entenderam o para, vocês entenderam o enquanto. Ah, eu quero usar só o para pro resto da minha vida. Pode usar, vai funcionar. Ah, eu quero usar o enquanto, só o enquanto pro resto da minha vida. Vai funcionar também. Vai ter cenários em que faz mais sentido usar um ou outro, só que é meio difícil de eu falar para vocês aqui e isso não tem relevância. O importante é vocês saberem usar um laço de repetição, que pode ser tanto o para, quanto pode ser o enquanto, quanto pode ser esse outro carinha aqui. Mas basicamente todos fazem a mesma coisa, beleza? Todos fazem a mesma coisa. Ó, todos fazem a mesma coisa, que é que rodar um bloco várias vezes, ou seja, até a condição ser falsa, beleza? Então assim, ó, enquanto o contador for menor que 10, tu vai rodar esse aqui, ó, o mesmo código, né, pessoal? Mesmo código. Beleza. Agora... Márcio, Oi. por exemplo, ali a atualização, que é o contador, que é igual ao contador mais 1. Se viesse antes do escreva, já não daria certo, né? Exatamente, ó, por quê? Bora fazer esse teste aí, ó. Ó, se o contador for antes do escreva, vamos mudar aqui, ó. Vamos rodar aqui, ó. Eu quero a tabuada de 7, ó. O que aconteceu? Na primeira rodada, o contador é quanto? 0, né? 0 é menor que 10, né? Verdadeiro. Beleza, verdadeiro. Resultado é quanto? Não tem. Resultado não tem nenhum valor. Resultado aqui, ó, não foi declarado nenhum valor para ele. Então, beleza, eu vou definir um valor para resultado, que é qual? Número. Quem que é número? Número foi o que o cara recebeu, que foi o quê? 7, né? 7. Contador é quanto? Contador é 0, né? Beleza. E agora deu 7, né? Então o resultado ficou 7, né? O resultado deu 7. Beleza. Aí, contador é somado aqui, né? Contador ele era 0, né? Opa. Tudo era 0 e agora ele tem 1. Beleza? O contador tem 1. E aí na hora de imprimir, ó, olha, repara que ele fez até a conta certa, ele fez? Deixa eu ver. Ah, que dá 0, né? Ele até fez a conta certa. Ele até multiplicou, certo, né? Só que na hora de escrever aqui deu errado, ó. Por quê? Porque contador recebeu o quê? Recebeu 1, né? E aí na hora de imprimir ficou 7 vezes o quê? 1. Foi bem aqui o erro, ó. E aqui o resultado foi 0. Então o resultado tá certo, ó. Esse final aqui tá certo, mas o início tá errado, ó. Por quê? Justamente porque tu incrementou uma antes, né? Ah, mas eu quero. Por algum motivo eu quero fazer isso. Pode fazer. Basta que tu decremente somente aqui na impressão, ó. Tá vendo? Aqui eu tô fazendo uma atribuição, né? Aqui eu tô fazendo uma subtração somente na impressão. Não atualiza o valor do contador. Então eu resolvi o problema, ó. Opa. Ah, porque tá verdadeiro ali. Então eu resolvi o problema mesmo com esse erro ali, ó. Menos 1. Ó, tá vendo? Aí, pessoal. Ó, resolveu, né?
Vocês entenderam isso aqui? Eu não estou fazendo uma atribuição, eu estou fazendo um cálculo. Ó. Antes era 1, né? Porque eu incrementei 1 aqui. Aí ele voltou a ser 0 de novo. Ó. Ele imprimiu 0, beleza? Então, pessoal, esse tipo de solução aqui, ó, se chama POG. O que é POG? É o famoso programação orientada à gambiarra. O cara faz um código que ele não entende o que aconteceu ali, está dando errado, mas ele entende como resolver ali de forma gambiarrosa, né? Que é essa solução aqui, ó. O ideal era o quê? Deixar esse contador aqui normal e botar esse cara aqui para baixo. Mas aquilo ali também resolveu, né? Então, pessoal, vocês têm que evitar a gambiarra. Porque gambiarra é um problema que é difícil de manter, né? Quem olhar esse código aqui não vai entender por que tu fez essa atribuição aqui e por que tu fez uma subtração aqui. Fica meio difícil de entender, né? Então, gambiarra é difícil de manter. Beleza? Respondida a dúvida? Sim. Não. Sim. Então, pessoal, eu acho que de conteúdo era isso. A gente revisou tudo. Tem o cara lá do laço, né? Do Repita. O Repita é interessante. Mas vocês não precisam dele também, assim. Não é obrigatório, né? Esses aqui que eu apresentei para vocês os obrigatórios. O Repita do laço, ela é bem interessante também. Vocês podem olhar exemplos aqui, ó. Aqui deve ter o Repita. Ó, o Faça. É o Faça. O Faça é bem legal. O Faça, basicamente, tu vai usar, né? Faça não, escolha, né? Tu vai usar quando tem vários casos ali do se. Quando tu vê que tu tá colocando um monte de se tal coisa, passou de 2, pessoal. Já acende uma luzinha aqui, ó. Será que eu não tô precisando de um caso, tá ligado? O caso é tipo um conjunto de se's, tá ligado? Ele organiza ali as comparações. Vocês podem estudar isso aqui por conta própria, não é importante também. O importante é esse que eu passei para vocês ali, o se e os laços de repetição enquanto e para. Beleza? Aí, para finalizar, pessoal, o que a gente poderia fazer? Resolver uma das questões ali. Só não sei onde está meu celular. Alguém lembra aí de alguma questão lá? Que queira pra gente resolver? Ou vocês querem finalizar a aula logo e a gente resolve essa questão em outro momento? Não, sim. Não sei onde tá meu celular. Deixa eu pegar. Vocês querem pra me resolver? Acho que deixar pra próxima. Pode ser. Pronto, Pode ser. momento. Pode ser. Como a gente já tá 1h30 aqui, a gente pode deixar pra próxima. Mas é isso, pessoal. Então, alguém ficou com dúvida? Pode ser qualquer dúvida. Pode ser a mesma dúvida. Se alguém tiver com dúvida no para, a gente fala de novo no para. Não tem problema. A gente tenta explicar de uma outra maneira, ou graficamente, alguma coisa assim. Não? Então, Naquela parte lá de contador, eu posso, tipo, não usar? pode. Assim, tudo que tu fala no computador, mas do para ou do enquanto é o mesmo, né? Esse cara aqui, né? Para. É porque é basicamente o mesmo, né? Deixa eu ver se eu tenho o código do para aqui. Vamos voltar para o código do para. Tu pode usar, assim, tipo assim, como eu falei, a única obrigatoriedade que tu tem no teu código é seguir a sintaxe, né? Se tu quiser não utilizar essa atualização aqui, ó, aliás, no para não pode, né? No para não pode, a gente viu que não pode, né? A gente não pode deixar só isso aqui assim. A gente tem que obrigatoriamente passar alguma coisa aqui. Mas eu acho que tu consegue passar alguma coisa assim. Deixa eu ver. Consegue. Então assim, ó, ele vai imprimir isso aqui infinitamente, ó. Deixa eu dar um barrinho aqui, ó. Epa, travou a máquina. Ó, o que vai acontecer se tu não colocar nada aqui, né? Ó, vamos lá. Ó, ele tá imprimindo infinitamente, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu não atualizei minha variável de controle. Ou seja, quando eu não coloco uma atribuição, quando eu não atualizo minha variável de controle, se eu não atualizo minha variável de controle, isso aqui nunca é satisfeito. Porque contador vai ser sempre 1. Entende? Então eu faço isso aqui para que essa condição seja satisfeita. Se não tiver nada, como a gente acabou de mostrar, na primeira rodada o contador é 1, na segunda rodada o contador é 1, vai ser sempre para 1, tá ligado? Aqui a gente pode passar um número, eu acho, ó. Deixa eu ver o que acontece se eu colocar 1 aqui, ó. É a mesma coisa, né? Ele vai ser sempre 1, né? Então, o que o compilador faz? Quando tu coloca uma coisa aqui, ó, ele pega o valor dessa coisa, ó, e atribui aqui, né? Atribui aqui no... Ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Significa que eu vou fazer em passo 2, ó.
Ó. Devia ter parado. Deixa eu pensar por que não. Ah tá, porque tá sempre recebendo 2, né? Então ele vai sempre ser 2. Mas eu posso fazer algo assim, ó. Se eu quiser. Tá, e agora vai dar passo 2. Ó. Beleza? Então ele deu passo 2 aqui, ó. Por quê? Porque eu atualizei o contador com o valor sempre mais 2, né? Mais 2. Então ele começou, o contador ele era 1, depois ele passou a ser 3, depois passou a ser 5, depois passou a ser 7. Aí depois ele passou a ser 9. Quando ele for 9, não rodou, né? Quando ele for 9, não rodou, justamente porque o limite era 7, né? E aí 9 é maior que 7. Então assim, no para, eu não diria que é obrigatório ali, né? Como vocês viram, eu não atualizei aqui, ó. Só que se tu não atualizar, ele nunca vai parar, ó. O valor nunca vai mudar, ó. Ele vai rodar infinitamente. Então, obrigatório é quando dá um erro de sintaxe ali. Não deu nenhum erro de sintaxe. No caso, é necessário colocar, né? Isso, depende da tua necessidade, ó. Por exemplo, se eu quero contar de 10 a 0, ó, tá vendo? Eu quero contar de 10 até 0, né? É o inverso, né? Então, bora mandar aqui o inverso aqui, ó. O inverso, ó, de 10 a 0. O meu contador ele tem que decrescer. Ele era 10, aí na segunda rodada ele era 9, na segunda rodada, na terceira ele era 8, entendeu? Então isso aqui, ó, eu acabei de fazer uma tabuada ao contrário, ó. Eu comecei com o contador em 10 e fui decrescendo, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, pessoal. Contador menos 1. É a mesma coisa, ó. Então eu atualizei o valor de contador. No primeiro rodada ele era 10, na segunda ele era 9, na terceira ele era 8, e assim por diante. Até o momento que chegou a ser menos 1. Quando ele for menos 1, ele perguntou, menos 1 é maior ou igual a 0? Não, menos 1 é menor. E aí parou. Então ele é necessário. Aí só que quando tu... a gente não tem mais o código do enquanto, né? Só que no enquanto, esse controle precisa ser mais evidente ali, né? Porque é tu que faz teu controle manualmente. Então, não necessariamente tu precisa de uma variável contadora. Pode ser 2 variáveis. Eu posso, inclusive, ter duas... Ó, aqui no para, eu posso ter 2 variáveis para controlar, ó. Quer ver, ó? Vou fazer uma loucura aqui que não faz sentido, mas só para mostrar. Ó, contador 2, ó. Controle. Chama de controle. Controle 2. Então, aqui, ó. O controle 2, ele vai ser 1, por exemplo. 1. E aí eu vou fazer aqui meu controle 2 e receber 1. Então, assim, não se atentem a como eu escrevi aqui, ó. Eu escrevo aqui de forma que faça sentido, de que forma que isso aqui decremente. Mas, por exemplo, eu poderia imprimir só os... Ó, continua funcionando, né? Eu poderia fazer a tabuada só dos pares, ó. Bastava que meu controle fosse 2, ó. Ele vai pular de 2 em 2. Ele começa em 10 e vai pular de 2 em 2, ó. Repara que minha tabuada foi só dos pares, ó. Tá vendo? Por quê? Porque primeiro ele era 10, menos 2. Aí rodou o 10, né? Aí depois ele era 10, menos 2, ó. Tá vendo? Meu controle aqui era 2, ó. Ele se tornou 8, ó. Depois ele se tornou 6, depois se tornou 5. Ó. Ele foi imprimindo aqui, ó, 1 por 1. Então, assim, aquela forma de fazer com o menos menos ou com o mais mais, assim, não tá escrito em pedra. É vocês que vão definir. É a lógica de vocês que vai definir como que é o passo aqui de vocês. Beleza? Entendido? Sim. Então é isso, pessoal. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Deu para esclarecer, Leninha? Deu. Fechou. Alguém mais, pessoal, tá com dúvida em qualquer um dos assuntos que a gente falou aqui? Não? Então, fechou, pessoal. Mais uma aula. Eu vou postar essa aula aqui já. Aqui sobe rápido. E na próxima aula a gente resolve aqueles 5 probleminhas lá. Fechou? Então, tamo junto. Valeu. Até a próxima.